Porque parece que algumas lavouras respondem muito mais à aplicação de fertilizantes do que outras. Existe alguma explicação para isso? No vídeo de hoje a gente vai explorar essa questão da curva de resposta das lavouras à aplicação de fertilizantes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que a gente sempre fala, como de praxe já, para você deixar o like, para você se inscrever, toda aquela coisa. Também, se você precisar do nosso serviço de consultoria agrícola, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar lá no WhatsApp, combinado? Vamos começar então, o vídeo de hoje está muito interessante, fica até o final, porque aqui tem várias coisas para a gente começar a pensar sobre algumas questões. Então vamos começar aqui, pessoal. Primeiro de tudo, você já viu algum agricultor falando por que a resposta das lavouras à aplicação de fertilizantes é muito variável, parece que não tem lógica? Aí tem um que fala, não, o melhor formulado para milho é esse, o melhor formulado para soja é aquele, eu aplico esse manejo, eu apliquei aquele determinado manejo e aumentou 5, 7, 10 sacos por hectare, e aí quando vai ser replicado isso, parece que não se consegue o mesmo resultado. Isso é muito comum. Às vezes vem algum agricultor na consultoria falar o seguinte, ó Jonathan, eu assisti um vídeo na internet de um cara falando que aplicava manganês e boro na cultura da soja em tal época, eu apliquei e não deu resultado. Pode isso? É claro que pode. E a gente vai falar e vai explorar um pouco de por que muitas vezes essas questões de um manejo que não é replicável em outras situações. Tudo bem? Para a gente começar a pensar também. Então, eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas, algumas características nutricionais das culturas agrícolas que eu posso ter respostas muito distintas a determinados manejos de fertilidade. Então, você não consegue replicar. Por quê? Segundo ao tipo da cultura que você está trabalhando, gramínea ou leguminosa. Às vezes tu está trabalhando soja, milho, feijão, trigo, aveia, centeio, milheto, sorgo. Cada uma tem características nutricionais bastante diferentes. Necessidades de nutrientes bastante diferentes. Às vezes um milheto, você com 8 ppm de fósforo, 10 ppm de fósforo, não vai ter problema no desenvolvimento. Mas um milho, você vai ter um problema muito grande, vai ter uma limitação muito grande. Então vai diferir segundo a cultura. Outra coisa, tempo de ciclo. Tempo, como é que é? É 70 dias, é 100 dias, 120 dias? É uma cultura perene? Então a cultura perene você vai fazer um cronograma de aplicação de fertilizantes e de manejos ao longo do ano. Aquela cultura de ciclo anual mais curto, uma soja, um milho, um feijão, um trigo, ela tem um ciclo mais curto e dentro desse ciclo você deve posicionar os manejos da melhor maneira possível. Tipo de solo, nós temos solos muito distintos do Brasil, solos arenosos de baixa matéria orgânica, solos mais argilosos de alta matéria orgânica, vai diferir bastante. A região do Brasil, imagina, você tem aqui no Paraná, por exemplo, a região de Candói, Guarapuava, Carambeí, em Santa Catarina também tem regiões assim, que tem um tipo de solo com alta matéria orgânica muito parecido com os solos da Argentina, de algumas regiões do Uruguai, até mesmo dos Estados Unidos. Então são solos que necessitam, digamos assim, de menos nutrientes ou de menos fertilizantes, menos corretivos para produzir bem. Você já tem solos lá do Nordeste, lá do Centro-Oeste, que você precisa fazer um manejo muito bem afinado, muito bem ajustado para que ele consiga produzir. A genética da planta, antigamente, há 20, 30 anos atrás, a soja produzia 1.500, 2.000 quilos por hectare. Hoje a gente já está falando em 90, 100 sacos por hectare, 5.000, 5.500 quilos por hectare. Então imagina a necessidade nutricional daquela soja lá da década de 80 e a necessidade nutricional da soja de hoje em dia. É muito distinta. E as finalidades, se é para milho grão, por exemplo, se é para silagem, se é para pastejo, se é para afinação, o que você vai fazer também aqui difere. O que você vai colocar. E aí que eu faço essa comparação quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar para, por exemplo, alguma empresa, alguma coisa, eu faço essa comparação. O que acontece? Vamos pensar aqui na criança, Nós temos a criança, o adolescente e o atleta. Qual que vai ser a dieta de cada um deles? A criança, obviamente, ela vai precisar de muito menos nutrientes, ela vai precisar dos nutrientes corretos para se desenvolver e ideais para aquela fase de desenvolvimento dela, que ela está precisando. O adolescente que está numa fase de crescimento também, ele vai precisar de uma outra dieta um pouco diferenciada. Já o atleta, ele vai ter uma dieta para alto desempenho. Aqui a gente está falando a mesma coisa, nós podemos transferir para lavouras. Então você, dependendo da situação específica que você tenha, você pode ter uma criança, vamos pensar lá em uma
sei lá, no café e você plantou café, então ele não vai ter uma alta necessidade de nutrientes logo depois do plantio, mas ele vai ter que ter os nutrientes corretos para aquela fase de desenvolvimento do café. E aí depois a fase de formação você vai ter que ter, seria comparado, né, com os nutrientes que um adolescente necessita num cafezal. E depois você tem a fase de manutenção, que aí se você quer um alto desempenho, uma alta produtividade e uma dieta parecida com a dieta ali de um atleta. Então a gente deve fazer essa comparação porque aí fica fácil de a gente visualizar, né? Então vamos imaginar uma coisa aqui. Trouxe um outro caso para vocês. Isso em áreas de tomate, de pimentão, é muito comum. O que acontece? Um tomate híbrido com capacidade de produção de 100 toneladas por hectare é muito diferente daquele tomate que a nossa avó tem lá no fundo do quintal, que tem uma área de tomate que é plantado apenas para consumo doméstico. Então você vai ter coisas muito diferentes, né? Esse tomate híbrido aqui, ele vai precisar de uma fertilidade, de uma nutrição muito mais apurada do que essa outra área de tomate aqui. Por isso que é a mesma planta, pode ser plantado no mesmo local e você ter situações muito diversas de resposta, né, de aplicação de fertilizante. Inclusive, se você aplicar o fertilizante que é necessário para esse tomate híbrido de alta capacidade produtiva em um tomate que não é híbrido, que não tem uma alta capacidade produtiva, o que vai acontecer? Não vai haver resposta adicional em fertilidade. Então a gente deve identificar também esses problemas. Quando chega um agricultor aqui e fala, eu quero fazer um planejamento de fertilidade, a gente faz uma série de perguntas para identificar qual que é a situação dele e como montar a melhor estratégia possível para que ele consiga, primeiro, gastar menos com fertilizantes e, segundo, começar a produzir mais. Então, por exemplo, o que ele vai plantar, né? Qual híbrido ou cultivar que vai ser utilizada? Será que ele tem análise de solo ou não? Então essas perguntas são fundamentais para você conseguir montar já na sua cabeça qual que é a realidade daquele produtor, o que seria melhor para ele naquele momento. E aí que vem, por exemplo, a questão que eu já mostrei para vocês da curva de resposta à aplicação de fertilizantes. Eu já mostrei algumas vezes esse gráfico aqui no canal, mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção por que algumas lavouras não respondem à aplicação de fertilizantes. Olha só, coloquei o caso do fósforo. Fósforo disponível aqui no solo. Uma situação de 4 miligramas, ou também pode ser conhecida como 4 ppm, né? E 40 miligramas. Dois solos muito distintos no quesito concentração de fósforo. 4 miligramas aqui depende um pouquinho do teor da argila, mas geralmente seria classificado como muito baixo, né? O baixo. Vou colocar aqui muito baixo. E 40 miligramas já seria muito alto. O que acontece? Eu tenho aqui o rendimento relativo de uma lavoura em percentual segundo a concentração de fósforo no solo. Quando eu tenho 4 miligramas, o que vai acontecer? Eu vou ter um rendimento relativo de 30%, de 40%, de 50% do potencial daquela área. Isso aqui é a lei de Liebig na prática. Então eu tenho o que nessa situação? Que o potencial produtivo dessa lavoura está sendo limitado pela falta de fósforo. Quando eu faço a aplicação de um produto fosfatado aqui, né, no local certo, né, na época certa e na dose certa, o que vai acontecer? Olha essa curva, o que ela faz? Ela aumenta, né? Aumenta o rendimento relativo. Eu devo elevar pelo menos o nível crítico, que seria aproximadamente 90% do rendimento relativo daquela lavoura, segundo a concentração do nutriente fósforo. Então eu devo fazer essa correção. Quando nessa situação eu aplico o nutriente, eu tenho uma alta resposta em incremento de produtividade. Então o milho, por exemplo, se você fosse produzir, sei lá, 6 toneladas por hectare, né, ou 4 toneladas por hectare com fósforo muito baixo, você aplicando no local correto e na dose certa um fertilizante fosfatado, você vai sair de 5, de 6 para 8, para 9 apenas com adição de fósforo. Mas você tem uma outra situação de um solo completamente diferente. Imaginar o solo com 40 miligramas. O que acontece com a curva de resposta de rendimento? Tá vendo aqui? Eu chego num platô. Quer dizer o quê? Que eu não vou ter incremento de produtividade pelo aumento do nutriente fósforo. Eu ainda devo repor, porque eu vou estar exportando um pouco desse fósforo, né? Estou vendendo grão, eu estou vendendo fósforo também. Estou vendendo a minha silagem, eu estou vendendo fósforo. Então, eu devo repor. Porém, eu não vou ter incremento de produção nessa situação aqui. O que eu devo fazer? Identificar essa situação no meu solo, colocar a quantidade correta desse nutriente. Muitas vezes economizando 3, 4, 5 sacos por hectare, o que vai
aí representar no final da safra, muitas vezes, 500, R$ 1.000 por hectare, apenas com redução dos fertilizantes, continuando com uma produtividade muito boa. Então, eu tenho essa situação. E vários estudos de pesquisa mostram isso, né? Então, às vezes, se aumenta a dose, por exemplo, aqui de potássio, né? Se aumenta muito a dose de potássio em miligrama por decímetro cúbico, veja que de 200 miligramas para 400 miligramas, eu não tenho incremento nenhum em produtividade, né? Aqui em massa de grãos, em gramas por vaso. Eu não tenho incremento aqui. Veja que de 0, 25, 50, olha o que acontece com a curva. Uma situação muito parecida com o que está apresentando nesse gráfico aqui. Por isso que eu devo identificar. E aqui a gente pega todo dia solos que, por exemplo, de potássio tem 15 miligramas, 20 miligramas, etc. E também tem um outro gráfico mostrando nitrogênio na parte aérea em quilos por hectare e a produção de grãos em toneladas por hectare de milho. Veja que a curva, à medida que eu aumento a quantidade de nitrogênio, eu vou aumentando também a produção de grãos até eu chegar um platô, digamos assim, né? Até eu chegar ao máximo que aquela minha lavoura consegue responder com a aplicação daquele determinado nutriente. E dá uma olhada, isso aqui foi ano passado que eu tirei algumas fotos, né? Aqui eu tenho uma planta com deficiência desse nutriente fósforo, uma área com 5 ppm do nutriente, né? E aqui com o suprimento ideal. Tem V7, V8 aproximadamente essa lavoura, mesmo híbrido plantado no mesmo dia, nas mesmas condições, porém essa área sem fósforo e essa outra área com fósforo. Para você ver a diferença que você tem em estatura, e isso obviamente vai refletir lá na frente em produtividade, porque aqui você está acumulando já nesse início de ciclo muita matéria seca, que isso vai se transformar em grãos, e aqui você já tem um desenvolvimento que está mais retardado. Então, o que a gente faz com essas situações? Planeja a fertilidade de uma área, não necessariamente apenas para a nutrição de uma cultura agrícola. Planejar o ano todo. Se você vai fazer uma safra de primavera-verão, planejar a safra de primavera-verão, a safrinha, o que você vai plantar em cobertura, se dá para plantar alguma coisa em cobertura, se você vai ter um regime hídrico suficiente para você implantar, sei lá, um milheto, ou um milheto com crotalária, ou aqui no sul, plantar numa janela ideal uma aveia com azevém, buscar máxima eficiência na utilização de insumos, isso aqui é fundamental. Começar um trabalho ao longo dos anos com as informações de fertilidade. Então, todos os agricultores nossos aqui têm uma pastinha que nós guardamos e nós somos responsáveis pela fertilidade dele ao longo dos anos. Então, 2021, 2022, 2023 e assim por diante. Isso aqui é fundamental. Pessoal, uma novidade para vocês. Agora nós temos a nossa plataforma de treinamentos, AgroBrasil Academy. Então, tem aqui abaixo, eu vou deixar o link para vocês conhecerem. Beleza? No mais era isso. Também deixa aqui abaixo o seu comentário. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Agora o AgroBrasil conta com uma plataforma completa de treinamentos do agro. Você pode escolher o que quer aprender no seu tempo e no seu ritmo. Os treinamentos são com base em situações reais que nós vivemos no nosso dia a dia da consultoria. Cada aula é focada em resolução dos principais problemas do campo. E você ainda tem 7 dias de garantia total para testar a plataforma. Você ainda tem uma comunidade completa onde você pode oferecer o seu serviço e se conectar a novas pessoas. Para você conhecer mais e fazer parte, clique no link disponível na descrição.